A vida nunca me deu nada de graça. Cresci em ruas duras. Aprendi cedo que cada sorriso podia esconder uma faca nas costas. Quando Nathan nasceu, jurei que ele teria tudo que eu não tive. Uma casa, uma cama quente, comida na mesa e uma mãe que jamais desistiria dele. Achei que tinha vencido. Achei que tinha quebrado o ciclo. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar onde erramos. E o preço dos nossos erros sempre chega. O meu chegou numa tarde fria, diante de uma garotinha que implorava por migalhas, enquanto meu filho cuspia no chão com desprezo. Trabalhei até meus ossos doerem para garantir que ele tivesse tudo o que eu não tive. Um teto, um prato cheio, roupas sem remendos. Eu acreditava de todo o coração que estava quebrando um ciclo. Mas no fundo, talvez estivesse apenas criando um filho que confundia conforto com superioridade. Naquela tarde fria, depois de mais um turno arrastado no hospital, estacionei na frente de casa e fiquei alguns segundos parada atrás do volante, sentindo a exaustão pesar sobre mim como uma pedra. Vi pelo espelho retrovisor uma garotinha parada na calçada. Estava suja, os cabelos desgrenhados, a pele marcada pela fome e pelo frio. Ela não deveria ter mais do que 7 anos. Trazia nos olhos aquela mistura antiga de medo e esperança, que eu conhecia bem demais. Antes que eu pudesse sair do carro para fazer algo, Nathan surgiu na porta da casa, mascando chiclete com um tédio insolente que me fez estremecer. Ele a encarou de cima a baixo, como se estivesse olhando para um inseto rastejante. Sem um pingo de vergonha, deu uma gargalhada curta e cuspiu aos pés dela, dizendo com desdém que aquele não era lugar para lixo humano. A menina recuou, os olhos marejados, apertando ainda mais o casaco velho contra o peito magro. Meu coração se apertou de um jeito que não sentia há anos, como se alguém tivesse arrancado o ar dos meus pulmões. Eu não consegui me mover, nem para repreendê-lo, nem para confortá-la. Só fiquei ali, presa entre a vergonha e a raiva, assistindo aquele momento se desenrolar como um pesadelo lento e real. Quando finalmente recuperei o controle do meu corpo, corri até a menina e coloquei em suas mãos uma sacola com o que eu tinha no carro, uma manta e um lanche esquecido de plantão. Ela me olhou com um misto de gratidão e medo, como se não estivesse acostumada a gestos de bondade. Enquanto ela se afastava, sumindo na neblina da tarde, virei para olhar Nathan. Ele já estava dentro de casa, jogado no sofá, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Não era apenas decepção, era pavor. Eu vi, com uma clareza cortante, que se eu não fizesse nada, se eu deixasse aquela semente crescer, criaria um homem pior do que todos que me feriram no passado. Entrei em casa sem dizer uma palavra. Tirei o casaco, lavei as mãos ainda trêmulas, servi a janta e sentei à mesa como se o mundo não tivesse acabado do lado de fora. Mas enquanto Nathan comia despreocupado, rindo sozinho de vídeos no celular, eu observava. Cada risada, cada comentário banal, cada expressão de arrogância era uma punhalada silenciosa me obrigando a tomar uma decisão. Eu sabia o que precisava fazer. E dessa vez, não hesitaria. Porque às vezes, para salvar alguém que amamos, é preciso primeiro quebrá-lo em pedaços. Passei a noite revirando na cama, com a cena se repetindo na minha mente como um filme. Maldito! A garotinha tremendo, o cuspe de Nathan no chão, o desprezo cuspido junto com as palavras. Eu queria acreditar que tinha sido apenas um impulso infeliz, uma bravata de adolescente querendo se afirmar. Mas as horas passando e o silêncio da casa ecoando nas paredes não me deixaram mentir para mim mesma. Aquilo não tinha sido um acidente. Aquilo era quem meu filho estava se tornando. Nos dias que se seguiram, observei Nathan como uma mãe que vigia um filho doente, esperando o menor sinal de melhora. Em vez disso, encontrei confirmações amargas. Vi como ele tratava os colegas mais frágeis na escola, como zombava dos funcionários do mercado, como virava o rosto para os pedidos de desculpas ou ajuda. Seu olhar carregava uma superioridade vazia, como se tivesse esquecido que debaixo de cada casaco rasgado, de cada sapato furado, existia um ser humano. Cada gesto dele era como uma martelada em minhas próprias falhas. Eu não queria criar um monstro. Eu queria criar alguém que pudesse carregar o legado da dignidade, mesmo na tempestade. Mas a verdade era que, sem querer, eu tinha protegido tanto Nathan do sofrimento que o transformei em alguém incapaz de enxergar a dor dos outros.
No silêncio das madrugadas, enquanto lavava a louça ou remendava a roupa de trabalho, a decisão se formava dentro de mim. Palavras não bastariam. Castigos não bastariam. Conselhos, sermões, lágrimas. Nada disso quebraria a casca de pedra que ele mesmo moldara ao redor do coração. Para ensiná-lo, eu teria que deixá-lo sentir, não como um castigo, mas como uma última tentativa desesperada de salvá-lo de si mesmo. Conversei com amigos que, como eu, tinham conhecido a rua, a fome e a rejeição. Eles entenderam antes, mesmo que eu terminasse de explicar. Juntos, desenhamos um plano silencioso, cruel na superfície, mas nascido do amor mais profundo que uma mãe poderia sentir. Não era mais uma questão de querer. Era uma questão de necessidade. E no fundo, eu sabia. Se falhasse dessa vez, perderia Natan para sempre. Só me restava esperar o dia certo para plantar a semente da queda. E esse dia se aproximava mais rápido do que eu ousava admitir. O dia chegou vestido de céu limpo e promessas falsas. Natan acordou animado, desceu as escadas com a pressa de quem tem o mundo inteiro aos seus pés. Perguntou o tempo todo sobre a tal festa surpresa, sobre as pessoas importantes que viriam conhecê-lo, sobre os presentes que ele teria. Eu sorria em silêncio, uma máscara bem ajustada para esconder o turbilhão que me rasgava por dentro. Cada palavra dele era como uma faca me lembrando do que precisava ser feito. Entramos no carro pouco antes do meio-dia. Natan ajeitava o cabelo no retrovisor, ajeitava a gola da camisa nova, ansioso para causar boa impressão. A estrada até o local parecia mais longa do que realmente era, cada quilômetro pesando sobre minha consciência como uma pedra. Quando finalmente paramos diante daquela casa afastada, com as janelas empoeiradas e o quintal tomado pelo mato, ele franziu a testa, confuso, mas não disse nada. Ainda acreditava que algo grandioso o esperava do outro lado da porta. Quando entramos, Natan congelou. À frente dele, alinhadas como uma denúncia silenciosa, estavam mais de 20 crianças. Algumas calçavam sapatos furados, outras nem isso. Suas roupas eram pedaços de pano costurados às pressas. Seus olhos carregavam uma fome que ia além da comida. Nos cartazes feitos com papel rasgado e letras tortas, liam-se palavras que perfuravam a alma. Nós existimos. Nós sentimos fome. Nós também sonhamos. Nathan deu um passo para trás, a expressão de desprezo surgindo tão naturalmente quanto a respiração. Deu uma risadinha de desdém e perguntou alto, sem se importar com quem ouvia, o que aqueles favelados estavam fazendo ali. A vergonha me queimou de dentro para fora, mas mantive a voz firme enquanto o conduzia até uma mesa repleta de comida. Bolo, salgados, refrigerantes. Expliquei, como quem dita uma sentença, que ele só poderia comer depois de servir cada uma daquelas crianças. Nathan cruzou os braços, riu em desafio e disse que preferia morrer de fome a tocar naquela gente. A sala ficou silenciosa como um túmulo. As crianças abaixaram a cabeça. Algumas morderam o lábio para segurar as lágrimas. O peso daquele momento era quase insuportável. Sem dizer uma palavra, comecei a servir as crianças. Peguei os pratos, enchi-os de bolo, de salgados, de refrigerante e entreguei um por um, olhando nos olhos deles com a dignidade que a vida tantas vezes lhes havia negado. Natan assistia de longe, os punhos cerrados, o orgulho esmagado diante de uma plateia que não revidava, apenas existia. Quando a última criança se sentou no chão para comer, me virei para ele. Tirei da bolsa uma mochila surrada, com uma muda de roupas simples, um par de tênis gastos e uma marmita vazia. Entreguei em suas mãos. Ele olhou para mim, incrédulo. Disse que eu não podia fazer aquilo, que ele era meu filho, que ele merecia mais. Olhei nos olhos dele e respondi, com a voz mais calma que já usei na vida, que era exatamente por ser meu filho que eu faria aquilo, porque eu me recusava a criar um monstro. Aos poucos vi a fúria se desfazer em confusão, depois em algo que parecia medo. E quando deixei a mochila cair aos pés dele e dei as costas, soube que havia começado o que não poderia mais parar. O pior ainda estava por vir. E eu sabia que, a partir daquele momento, não haveria mais retorno para nenhum de nós. Natan ficou parado por alguns segundos depois que lhe entreguei a mochila, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seus olhos, que antes carregavam arrogância e desprezo, agora vacilavam entre raiva e incredulidade.
Eu segui em frente sem olhar para trás. Se hesitasse, se cedesse, toda a dor que eu precisava lhe ensinar evaporaria com um único gesto de fraqueza. Não era mais tempo de ser mãe, no sentido doce da palavra. Era tempo de ser a muralha entre ele e o abismo onde seu caráter afundava. Nos dias seguintes, Natan conheceu a face crua da vida que eu tanto lutei para poupá-lo. Dormiu em alojamentos improvisados, comeu sopa rala distribuída por voluntários cansados, vestiu roupas que já tinham pertencido a muitos antes dele. Quando a fome apertava, ele era apenas mais um no meio da fila, mais um olhar pedindo por algo que a cidade teimava em ignorar. Eu o observava de longe, com o peito em carne viva, mas sem interferir. Cada momento de humilhação, cada noite passada sem conforto, era parte do caminho que eu traçara para que ele, enfim, enxergasse. Mas o que eu não previa era o quanto aquilo o endureceria antes de amolecê-lo. Natan reagia com fúria contida, recusando ajuda sincera, afastando qualquer mão estendida. Via inimigos em todos os rostos. Seus olhos, antes vivos de soberba, tornaram-se poços silenciosos de orgulho ferido. Houve noites em que me peguei chorando baixinho, imaginando se não teria ido longe demais. Mas então lembrava do cuspe, no chão, das palavras envenenadas cuspidas àquela menina, e a dúvida se dissipava como névoa. Cada passo de Natan naquele inferno era também um passo meu. Eu sangrava junto, sem que ele soubesse. Torcia para que, debaixo de toda a casca, de rancor, ainda houvesse um fio de humanidade que pudesse ser salvo. A linha entre a destruição e a redenção era fina demais, e eu sabia que bastaria um sopro errado para perdermos tudo. O inverno chegou mais cedo aquele ano. As noites se tornaram mais longas, mais cruéis. E em uma dessas noites geladas, quando o destino decidiu que já era hora de testar até onde uma alma poderia suportar, Nathan enfrentaria a queda que nem eu ousava desejar. A chuva caía como lâminas finas naquela noite, cortando o asfalto e espalhando o cheiro pesado de óleo e desespero pelas ruas vazias. Eu sabia que Natan estava voltando do centro de doações, onde passava as tardes distribuindo roupas usadas a quem precisava mais do que ele. Era parte do acordo silencioso que firmáramos. Um pequeno passo em direção ao que eu tanto esperava que fosse sua redenção. Mas o destino, implacável como sempre foi comigo, decidiu intervir de uma maneira que eu jamais poderia planejar. Recebi a ligação de um número desconhecido pouco depois da meia-noite. Do outro lado da linha, uma voz tensa e ofegante informou que Nathan havia sido atropelado. Disse que o motorista fugira sem prestar socorro, deixando meu filho largado, no meio da rua, como um objeto quebrado que ninguém queria recolher. A ligação caiu antes que eu pudesse perguntar mais. Senti minhas pernas falharem, o chão se afastar sob meus pés, o coração estourar no peito como vidro trincado. Corri pelas ruas molhadas, com o desespero de uma loba ferida, buscando entre sombras e sirenes o pedaço da minha alma que eu temia ter perdido para sempre. Quando finalmente encontrei a cena, era pior do que eu imaginava. Natan estava deitado no asfalto, imóvel, com o rosto virado para o lado, o sangue se misturando à água suja da chuva. As pessoas passavam apressadas, desviando os olhos, como se ignorar pudesse apagar a dor que emanava dali. Era um reflexo cruel da indiferença que ele mesmo tantas vezes praticou. Por um instante, o mundo ficou suspenso. Eu não ouvia mais nada além do som do meu próprio sangue rugindo nos ouvidos, até que vi uma pequena figura se aproximar. Pequenos pés descalços, uma saia puída, mãos trêmulas segurando uma sacola plástica rasgada. Ela ajoelhou-se ao lado de Natan sem hesitar, como se não visse a sujeira, nem o sangue, nem a multidão indiferente ao redor. Era a menina que ele havia enxotado com tanto desprezo, a mesma menina que ele tratara como lixo. Vi quando ela rasgou o próprio casaco, improvisando um curativo apressado para estancar o sangramento. Vi seus dedos pequenos tentando firmar a cabeça dele, tentando chamá-lo de volta para a vida. Vi esperança onde só deveria haver rancor. E ali, no meio da lama, da chuva e da dor, entendi algo que anos de luta tinham tentado me ensinar em silêncio. A verdadeira força não nasce do poder, mas da capacidade de perdoar. A ambulância chegou minutos depois, mas para mim parecia que a eternidade já havia passado. Quando os paramédicos o colocaram na maca,
Nathan abriu os olhos, apenas por um momento, e nesse breve instante vi o medo, a vergonha e algo novo nascerem nele. Algo que eu mal ousava acreditar. Ele ainda não sabia, mas a vida, tão dura quanto eu jamais poderia ser, já havia começado a reconstruí-lo. E agora só nos restava esperar para ver se ele teria forças para renascer. O hospital cheirava a desinfetante e medo. Cada passo, pelos corredores estreitos, ecoava como um aviso mudo de que nem todo amor é suficiente para impedir a queda. Passei horas sentada ao lado da cama de Nathan, observando as máquinas piscarem em ritmos que ditavam a dança frágil entre a vida e a morte. Ele parecia tão pequeno agora, tão diferente daquele garoto que um dia acreditou ser invencível. Quando Nathan finalmente abriu os olhos, não havia arrogância neles, nem raiva, nem orgulho ferido. Só havia a dor crua e o vazio de quem encara, pela primeira vez, o peso das próprias escolhas. Eu me aproximei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer o fio tênue que o prendia a mim. Segurei sua mão fria entre as minhas, tentando aquecer o que restava dele. Os primeiros segundos foram apenas silêncio. Depois, a voz dele, fraca e arranhada, cortou o ar como uma prece desesperada. "Mãe", ele murmurou, com os olhos brilhando, de lágrimas que não tinham mais vergonha de cair. Eu apertei sua mão com mais força, encorajando-o a continuar. Foi então que ele disse algo que rasgou meu coração de uma forma que nenhuma outra dor seria capaz. "Você pode adotar ela?" Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Mas a sinceridade no olhar dele não deixava espaço para dúvida. A menina que o havia salvo, a criança que ele humilhou e depois o resgatou do abandono que ele tanto ignorava, agora era a esperança que ele se agarrava para reconstruir o que restava da sua humanidade. Demorei alguns segundos para encontrar minha voz, sufocada pelo nó na garganta. Acariciei seus cabelos desgrenhados, como fazia quando ele era pequeno, e prometi. Prometi que traria aquela menina para nossa casa. Prometi que ela nunca mais estaria sozinha. E prometi a mim mesma que faria daquela promessa uma nova chance, não apenas para ela, mas para nós dois. Nathan fechou os olhos, exausto, mas pela primeira vez em muito tempo, com um pequeno traço de paz desenhado em seu rosto. Eu fiquei ali, sentindo o peso daquela decisão, sabendo que nada seria fácil dali para frente. Mas também sabendo que, finalmente, havia algo em que acreditar de novo. A vida tinha sido dura, tinha nos quebrado, mas às vezes é preciso ser despedaçado para reconstruir algo ainda mais forte. E eu estava pronta para encontrar aquela garotinha e lhe oferecer aquilo que o mundo tantas vezes lhe negou, um lar. Encontrar a menina não foi fácil. Percorri abrigos esquecidos nos cantos da cidade, onde crianças aprendem cedo a sobreviver com mais medo do que esperança. Cada olhar desconfiado, cada passo vacilante no chão frio, me lembrava do que Nathan quase se tornou, do que ela, milagrosamente, resistira a se tornar. Quando a vi, sentada num canto escuro, abraçando uma sacola velha como se ela fosse tudo que tivesse no mundo, reconheci de imediato a coragem silenciosa que brilhou naquela noite em que salvou meu filho. Ajoelhei-me diante dela, com o coração pesado e as mãos vazias de tudo, exceto da promessa que carregava comigo. Falei baixinho, como quem pede permissão para entrar num território sagrado. Perguntei se ela se lembrava do garoto que um dia a machucou, mas que agora queria, mais do que tudo, retribuir aquilo que ela lhe deu sem esperar nada em troca. Perguntei se ela aceitaria ter uma casa, uma família, um lar que a enxergasse como mais do que uma sombra na rua. Ela me olhou com olhos grandes demais para um rosto tão pequeno. Não disse nada. Apenas largou a sacola no chão e correu para os meus braços, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde pudesse desabar sem medo. Naquele abraço, percebi que às vezes é possível costurar duas almas quebradas e formar algo novo e mais forte do que tudo que existiu antes. Meses depois, nossa casa já não era mais a mesma. As paredes ainda eram gastas, o sofá ainda rangia nas madrugadas silenciosas, mas havia uma nova vida pulsando entre aqueles tijolos cansados. Nathan e ela, agora irmãos de coração e não de sangue, reinventaram juntos uma forma de existir. Ele, carregando as cicatrizes que o lembravam de quem quase se tornou. Ela, trazendo nos olhos a luz resiliente de quem sabe o valor de ser visto.
Natan nunca mais voltou a ser o mesmo. Nem eu. A arrogância que o corrompia foi enterrada junto com o orgulho ferido daquela tarde fria. Em seu lugar, nasceu um jovem que entendia o peso das próprias ações e a força que existe em estender a mão para quem precisa. Não porque é bonito ou correto, mas porque é a única maneira de quebrar verdadeiramente os ciclos que nos destroem. O motorista que o atropelou foi encontrado e preso dias depois. Foi julgado e condenado, mas sua história perdeu importância perto da transformação silenciosa que acontecia dentro da nossa casa. A verdadeira justiça não foi a que veio dos tribunais. Foi a que vi crescer todos os dias na forma como Natan puxava a coberta para a irmã quando ela dormia no sofá. No jeito como ele dividia o último pedaço de bolo sem precisar que eu mandasse. No brilho discreto de orgulho que ele carregava ao vê-la sorrir. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, vejo os dois correndo pelo quintal, desajeitados e felizes, como se todo o peso do mundo tivesse finalmente escorregado dos ombros deles. E dos meus também. Entendo agora que as maiores vitórias não são aquelas que gritam, são aquelas que florescem em silêncio, quando ninguém está olhando. A vida tentou nos quebrar. E conseguiu. Mas foi nas rachaduras que encontramos espaço para crescer. Porque às vezes, as maiores bênçãos chegam disfarçadas das piores feridas. E hoje, mais do que nunca, eu sei que algumas histórias de amor não nascem do que temos, mas daquilo que decidimos reconstruir juntos. Se você ficou comigo até aqui, quero te agradecer de coração por ter acompanhado essa história tão intensa. Agora me conta, de onde você está ouvindo? Está em casa, no trabalho, no ônibus, ou talvez preparando alguma coisa enquanto escuta? Já viveu ou conheceu alguma história parecida, de superação e transformação que te marcou? Se sim, compartilha com a gente nos comentários. Eu adoraria saber. E me diz também, conhece alguma história surpreendente que deveria ser contada? Quem sabe ela não vira nosso próximo vídeo. Obrigado por fazer parte desse momento. Até a próxima história.